Eu, assim, começou primeiro para a gente, né, ter uma certa idade, você acha que o exterior é uma coisa inatingível, né? E tal. Então, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi a convite do Milton Maciadri, que leciona, né, lá na Universidade da Georgia, em Athens, ali perto de Atlanta, e eu fui fazer um intercâmbio. Então, para ficar 3 meses. E, então, o intercâmbio dava a hospedagem, mas aí você tinha que ter a passagem para ir voltar e ter o dinheiro para alimentação. E eu não tinha, claro, dinheiro para isso, mas aí eu pedi patrocínio para muitos. Na época não existiam essas leis de incentivo, cota, não existia nada disso. Então a gente pedia patrocínio, você fazia carta e pedia doação, tal. E eu tentei ir para muitos lugares, enfim. Eu acabei conseguindo a concessão de uma passagem para fazer esse intercâmbio e fui com dinheiro mínimo para me alimentar. Mas, assim, eu estava indo para os Estados Unidos e era um sonho, né? E, e foi um sonho mesmo, foi uma coisa muito boa, apesar de muito sofrido. Foi o primeiro contato que eu tive com a língua, né, com o inglês, em que eu tive muitos momentos que não tinha o que recorrer, a não ser me virar e falar. Eu já tinha estudado inglês por um ano, eu tinha feito os 3 primeiros estágios do SENAC, né? Ou seja, tinha concluído o curso básico. Mas eu sempre falei pelos cotovelos, né? Não importa se eu sei a língua, se eu não sei, eu dou um jeito de falar muito. E eu falava muito bem, eu não perdia uma aula de laboratório, eu tinha bolsa para estudar. Eu era monitora de naipe para o Calegari, lá no SENAC, no coral do SENAC. Então, eu fazia monitoria coral em troca da bolsa. Então, eu não perdia aula, eu não perdia nenhum dia de estudo, eu era assim, a pessoa mais caxias que você pode imaginar no mundo, e eu queria falar, então quando eu cheguei lá, eu sabia falar muita coisa, eu não sabia entender o que eu ouvia de volta. Eu falava pra caramba. Então eu falava tanto que as pessoas achavam que eu entendia, e elas respondiam na mesma velocidade com que eu falava, e eu não entendia patavina. Ainda mais na Geórgia. Aí sim foi um primeiro choque muito grande, que é uma população essencialmente negra e que tem um tratamento diferenciado para pessoas negras. Negro é negro, como diz Caetano Veloso, né? Nos Estados Unidos, para o americano, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Então, você lá é negro, e aí foi quando eu comecei a descobrir que eu era negra, de fato, porque a forma como os negros falam é diferente, tem uma linguagem diferente, um comportamento físico diferente, e um respeito enorme pela grande nação, nação no mundo de negros, a ponto de me tratarem como uma irmã cis, né? Eu ganhei o apelido de cis por causa disso, desse período da Geórgia. Então, os meus amigos próximos do contrabaixo me chamam de cis. Porque lá eu descobri que eu era sister, do mesmo jeito que tem o bro e o cis, né? E as pessoas falam, hey cis, e eu ficar, cis o quê? Do que esse cara tá falando, né? E tal. Todo mundo passava e me cumprimentava, hey cis, how you doing, how you doing? Né? Aqueles negão e tal. E eu ficava, assim, garota paulistana, você é educada a não falar com estranho. Eu não conheço esse cara, o que ele tá me cumprimentando, né? E, então demora um tempo para cair a ficha que você está sendo cumprimentada porque você é negra, porque os brancos não recebem cumprimentos dos negros desta maneira, assim, de graça Uhum. na rua. Então tem muita coisa mudou na minha vida a partir daí. A partir daí eu voltei de lá outra pessoa, em função de descobrir que eu era negra, começar a descobrir isso e aí perceber todo o racismo estrutural que existia no Brasil, que para mim eu era uma pessoa só, ponto, até voltar de lá. E a relação toda com o universo de uma universidade que tinha graduação, mestrado, doutorado em música clássica, jazz,
música tradicional, eu nunca tinha visto tanta opção para estudar música na vida e ficava alucinada tentando fazer tudo aquilo e imaginando que eu tinha que me preparar muito bem para ir lá, para poder estudar aquilo. Não tinha os mestrados no Brasil em instrumento naquela época. Tinha uns 4 programas de pós-graduação, 5, e a performance estava muito engatinhando dentro desses programas. E aconteceu que depois que eu voltei de lá, eu decidi que eu queria estudar lá. Mas eu fui para lá, eu estava no segundo ano de graduação. Segundo? É, eu tenho 88, 9, 90, 90, terceiro ano de graduação. E aí, no ano seguinte, o que eu estava começando a me preparar, continuei estudando inglês e tal, porque uma coisa eu percebi, você não vai para o país estrangeiro sem conhecer a cultura e sem falar a língua, se você pretende morar e estudar. Isso significa sofrimento. E eu vi muita gente sofrendo. Eu falei, não, eu já basta toda a adaptação cultural e tal, a língua eu quero resolver.